Cara, ela tá muito cansadinha. A pantufinha chegou hoje aqui em casa. Ela já brincou e está muito exausta, coitadinha. Não sei se estava acostumada a ter dias tão cheios de energia. Opa, acordou pra se coçar. Ô, bebê. E morreu de novo. Né, bebê? Bem-vinda, pantufa. Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Bom, esse é o primeiro vídeo aqui do canal, no qual eu vou falar sobre o processo de adoção dessa bolinha preta que tá aqui do meu lado, que é a pantufa. Então, bom, esses dias eu postei no Instagram um box de perguntas pra enviarem dúvidas sobre a pantufa, sobre o processo de adoção dela e tudo mais. Então eu resolvi gravar esse vídeo respondendo essas perguntas e adicionando algumas outras coisas que eu julgasse necessário. Eu vou começar com a pergunta que a Dai, @cookieguava, me mandou, que foi por que pantufa PS, eu amei, e já linkar isso com a pergunta da Aline, @Aline, que foi como foi o processo de adoção. Então, bom, já fazia um tempo que eu tava a fim de adotar um cachorro, só que o clima aqui em casa, tipo, minha mãe não tava afim. E essa é a real, e como eu moro com a minha mãe, eu tinha que respeitar a vontade da minha mãe de não querer um cachorro, né? Então, assim, depois de muito pensamento e planejamento financeiro, conversar com pessoas que eu conheço que tem bichinho em casa, e se eu conseguiria manter isso, eu notei que se eu parasse de pedir tanto iFood durante a semana, eu conseguiria manter um cachorro. No dia que minha mãe aprovou, assim, tipo, tá, beleza, vamos ver, eu já tinha marcado um cachorro, que era a pantufa. Ela foi publicada no @Instituto Amigão, que é uma ONG aqui de Curitiba que resgata os animais e agiliza esse processo de adoção. E fazia umas 3 semanas antes dela vir pra cá que tinham postado a fotinho dela. E, gente, era uma foto tão lindinha. Eu não tenho essa foto, infelizmente, mas ela tava no colo de uma pessoa, assim, com a linguinha pra fora. Era a coisa mais fofa desse universo. E o nome dela já era Pantufa, né? Então, esse é o motivo do nome dela ser Pantufa. Mas, assim, né, pra dar uma visão mais romântica do nome do meu cachorro, dá pra falar que o nome dela é Pantufa porque ela adora dormir no meu pé. Mas, enfim, voltando ao processo de adoção. Eu mandei mensagem pra eles pra perguntar como que funcionava, se alguém já tinha adotado ela ou alguma coisa assim. E nesse primeiro contato que eu fiz com a ONG, ela me mandou um questionário. Eu vou colocar as perguntas aqui embaixo na descrição, se alguém quiser saber, mas são mais referentes a, tipo, entender quem é você, como é o seu perfil, porque, tipo, nem sempre uma pessoa já tem um cachorro, tipo, em mente quando entra em contato com eles. Então, respondendo esse questionário, além deles terem uma segurança maior de, tipo, essa pessoa é uma pessoa em quem eu posso confiar pra entregar o cachorro, eles traçam o seu perfil pra ver tanto que cachorro pode ser bom pra você, e se você já tem um cachorro em mente, se esse cachorrinho é compatível, né? Porque, às vezes, você tem que mandar foto do seu ambiente de casa e do quanto tempo o cachorro vai ficar sozinho, se você pode caminhar com ele, coisas assim. Porque existem cachorros que demandam mais energia, mais espaço, menos espaço, que podem ficar sozinhos e que não podem, né? Então, tem todas essas questões. Então, eu respondi todas as perguntas. Eu passei na entrevista, vamos dizer assim. Eu juro que eu tava mais nervosa fazendo a entrevista da pantufa do que eu fico fazendo entrevista de emprego. Mas enfim, deu certo. E daí já me encaminharam o telefone da tutora, né, da responsável por ela, porque essa ONG funciona dessa forma. Eles resgatam os animais, mas eles não ficam todos, tipo, num espaço, né, num canil. Eles resgatam vários animais e existe toda uma equipe de responsáveis. Então, por exemplo, resgataram a pantufa e daí trataram dela, castraram ela, deram a primeira vacina, e esses cachorros ficam em lares temporários ou em hotéis. No caso da pantufa, ela tava num lar temporário, então no dia que eu entrei em contato, era um domingo, tava na quarentena agora já, né? E foi numa época em que nenhum estabelecimento podia abrir aos domingos. Então, eu falei com a moça e ela disse que eu tinha ido super bem na entrevista, e ela perguntou assim, olha, se você quiser pegar ela hoje já, eu vou lá no lar temporário em que ela tá, eu dou um bom banho nela em casa, né, e eu levo pra você junto de um enxoval improvisado, com ração e tudo mais, porque talvez você não tenha, e realmente eu não tinha. Então foi isso que aconteceu, era tipo meio-dia quando eu conversei com ela, e 6 da tarde, quando ela chegou aqui em casa. Ela trouxe ela pra, tipo, a gente se conhecer, né, eu e a pantufa, porque às vezes o santo não bate, né, acontece. O que já me leva à pergunta que a Ariel fez, que foi, como foi no começo da adoção pra pantufa, ela ficou meio com medo ou alguma coisa assim. Então, assim, respondendo essa pergunta, pantufa teve 0 medo. Muito pelo contrário, era um cachorro muito dado. Ela entrou aqui em casa e, tipo, já saiu andando pra lá e pra cá. A pantufa simplesmente se adequou muito bem ao ambiente aqui.
Chegando aqui, tiveram algumas informações que foram corrigidas. Por exemplo, a Pantufa não tinha 2 anos, ela tinha 1 ano. Isso não era tão atrativo pra mim, porque embora eu não quisesse um cachorro muito velhinho, eu não queria um filhote. Porque a gente, além de fazer o nosso planejamento financeiro, tem que fazer o planejamento mental, vamos ser sinceros, né? E cachorro filhote, tipo, faz coisas que nem fazer umas brincadeiras meio nada a ver, e comer coisas que não deve, e rachixe. E eu só não sabia se eu tava pronta pra lidar com isso. Mas assim, a Pantufa chegou aqui, aí ela era muito maior do que eu imaginava, mas isso foi erro meu e não da ONG. Eu era acostumada com a minha cachorra antiga, que era uma mini Basset. Tipo, ela era pequena, mas eu não sabia que ela era minúscula em relação a cachorros Pot P/M. Enfim, respondendo a pergunta, foi muito tranquilo pra ela. Ela amou o ambiente ali embaixo. A Pantufa vive comigo aqui no meu quarto. Meu quarto é um espaço bem amplo, tem uma varanda também. Quando ela subiu aqui, ela já foi direto na varanda e fez xixi e cocô lá fora. Eu fiquei, tipo, incrédula, porque, enfim, era o lugar em que a gente planejava que ela fizesse essas coisinhas dela, né? Então, bom, o processo de adoção em si dela no começo foi isso. Teve uma taxinha que eu paguei pra ONG. É uma taxa totalmente simbólica. Como o cachorro já vem castrado, vacinado, a gente ou faz o reembolso desses procedimentos, ou a gente paga uma taxinha simbólica pra ajudar a manter a ONG, né? E teve um termo de responsabilidade que eu tive que assinar, tipo, além de todo o questionário, um termo de responsabilidade de adoção e tudo mais. Partindo pra pergunta que a Isa me mandou, @IsaCoroliana, foi como foram os primeiros dias dela em casa. E aí agora vem uma parte muito tipo expectativa e realidade. Gente, as primeiras semanas da Pantufa aqui foram tensas. Nos primeiros dias tava tudo ok, sabe? Tipo, ela brincava, assim, de morder a gente, levinho. Beleza. Passou, tipo, uma semana, assim. Ela tinha um probleminha no ouvido. Ela tava com otite quando chegou aqui, a gente teve que tratar isso também. Era de acúmulo de sujeira mesmo. Ele levava no veterinário. A veterinária confirmou, tipo, ó, ela já tá na fase adulta, ela tem 1 ano já, né? Todos os dentinhos estão prontos, formados, tá tudo certo, só tem esse probleminha no ouvido. E tava assim, só que com o tempo, essas brincadeiras dela de, tipo, darem umas mordidinhas, viraram mordidas bem fortes. Continuava sendo na brincadeira, porém a Pantufa começou a me machucar muito, assim, de eu ficar bem roxa. Nesse braço aqui, então, nem que se fala. Aqui, esse aqui tá bem feinho também. Uns dias assim, que a Pantufa me dava umas mordidas muito absurdas, tipo, muito absurdas mesmo. Teve uma vez que ela mordeu meu seio, tipo. E aí chegou num ponto que toda noite eu só, assim, ficava sentada no chão e chorava muito. Eu chorava muito mesmo, de desespero e exaustão, porque, velho, não tava dando, assim. A Pantufa era e é, né? Um filhote no corpo de um adulto. E aí, tendo em vista todo esse meu estresse de desgaste mental e tipo, meu Deus do céu, a gente vai entrar na próxima parte das perguntas, que foi que a Júlia me mandou, @julias.vit, que foi: você tá adestrando ela sozinha? E se eu pesquisei sobre adestramento em lugares específicos e sobre preços. Então, assim, primeiro eu tentei adestrar ela sozinha, tipo, procurando no Google o que fazer. Não adiantou. E aí o meu padrasto trabalhava com uma moça que é bióloga e virou adestradora full time. Eu entrei em contato com ela. Ela é daqui de Curitiba e a forma de trabalho dela era, tipo, ela tinha um pacote inicial que eram 10 sessões de vir na minha casa e conforme o comportamento do cachorro, se ele tivesse algum problema de comportamento, essas sessões poderiam aumentar, mas não ser menos do que isso. O valor desse pacote inicial era R$800. E eu simplesmente não tinha como pagar isso, né? Então só fiquei assim, né, chupando meu dedo, sofrendo com as mordidas da Pantufa em mim, nos meus móveis e em todo o resto, tipo, ficando louca, porque não tinha onde eu trancar ela, sabe? Tipo, não tinha um cômodo que eu pudesse deixar ela de castigo nem nada, até porque aqui na minha varanda, eu sempre fico de olho nela quando ela tá indo lá, mas é meio baixo, sabe? Ela consegue alcançar só com a pontinha da pata, mas eu tenho medo dela, tipo, ficar estressada e pular fora ou qualquer coisa assim. E aí, eis que uma luz me surgiu, assim, tipo, foi um enviado pelo destino. Todo mundo que me conhece um pouco sabe que eu sou, tipo, fãzona da Lu Ferreira, chata de galocha. E pouquinho tempo atrás, ela pegou um cachorro também. E aí ela, tipo, do nada postou nos stories, assim: estou fazendo adestramento com o fulano de tal online da Matilda. E eu fiquei, opa, como assim, né? Então, não custava dar uma olhada. Foi assim que eu conheci o maravilhoso adestrador da Pantufa, que é o Mário.
O Instagram deles é @moviecanis, eu acho que se pronuncia assim. Eu entrei em contato com ele, tudo tipo 100% personalizado pra pantufa. Então, com o Mário funcionou assim. Eu tive uma aula experimental com ele. Seguindo o Instagram dele, vendo umas dicas que ele postava lá, que tipo ajudaram a pantufa, já tinha certeza que eu ia querer, mas ele ainda assim oferecia uma aula experimental. E depois disso você podia escolher entre comprar aulas avulsas, que era R$60, se eu não me engano, ou se você preferia comprar um pacote, que era 4 aulas por R$200, que foi o pacote que eu fechei. Então saía uma aula experimental que era um pouquinho mais curta e as seguintes aulas da pantufa. Então, como que funciona? Escrevi o perfil da pantufa até nessa aula experimental, tipo, eu expliquei muito do comportamento dela, do que acontecia, da personalidade dela, né? E a gente começou a fazer um adestramento muito baseado em consertar a rotina da pantufa. Isso que eu falo, gente, da me morder, era tudo o excesso de energia que ela tinha, sabe? Eu tava passeando com a pantufa 2 vezes por dia, uma de manhã e uma no fim do dia. E ela dormia de tarde e de noite ela só ficava, tipo, muito alvoroçada. Às vezes ela tinha uns comportamentos bem específicos de, tipo, era sempre entre 8 e 9 da noite, ela só começava, tipo, a fazer um circuito específico aqui no meu quarto, tipo, de pular da minha cama, sair correndo, pular numa poltrona. Então, expliquei tudo isso pra ele e a gente foi começando a montar uma rotina pra pantufa. O adestramento de cachorro demora, né? Pelo que eu pesquisei, pra mudar o comportamento de um cachorro leva, tipo, 1, 2, 3 meses, assim. Então, eu não tinha grandes expectativas de pantufa virar um cachorro novo em 2 semanas. Até porque ela já tem 1 ano, ela passou a maior parte desse tempo na rua, completamente livre pra fazer absolutamente o que ela queria. É tudo muito diferente pra ela. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente adota um bichinho. Que eles têm uma história antes de ter vindo pra gente e a gente não necessariamente conhece essa história. Eles têm traumas, eles têm coisas. A pantufa, por exemplo, surta toda vez que ela vê uma pessoa com uma vassoura ou com uma bengala. E eu não sei porquê, talvez seja porque alguém bateu com uma vassoura nela, talvez seja por outro motivo. Tendo dito tudo isso, né, ela teve muita melhora. Assim, ela ainda me morde? Sim, de vez em quando sim. Mas não é nada tão agressivo comparado ao quanto era antes. Ela tá começando a entender melhor os comandos dela. A gente tá passando instruções pra ela muito aos poucos. A pantufa destrói muito minhas coisas. No começo ela pegava muito meus sapatos, tipo chinelo, coisa assim. Ela ainda pega um pouco. Mas assim, tipo, eu saía do quarto pra tomar banho. Eu voltava, meu quarto estava virado do avesso. Ela pegava umas paradas da minha mesa que eu não entendia como, sabe? Eu tenho uma escrivaninha aqui. Minha escrivaninha é relativamente alta, tem uns 80 centímetros de altura. Tinha uma garrafa de vidro de 1 litro, bem pesada, que ficava lá no canto da minha mesa. Um dia eu cheguei aqui, a minha garrafa estava em cima da minha cama, destruída, tipo, o fecho dela tava destruído, a água inteira, tipo, 1 litro de água derramado na minha cama. No outro dia, um copo de vidro que ficava no mesmo lugar foi parar na minha cadeira. E, tipo, nada disso quebrado, tá, gente? E, assim, longe uma coisa da outra e ficava só, tipo, mano, como? Teve um dia que a pantufa comeu minha Apple Pencil. Isso foi foda. Eu chorei muito nesse dia, gente. Tipo, foi a primeira vez que eu fiquei realmente triste com ela, sabe? Porque até esse momento eu sempre ficava, tipo, não relevando, mas eu ficava, tipo, tá, coitada, cachorro, comportamento normal de cachorro, né? Cara, a Apple Pencil é um bagulho caro, né? E ela comeu minha Apple Pencil, que é tipo uma ferramenta de trabalho minha. E aí eu comentei disso tudo com a veterinária. E assim, a explicação pra essas coisas dela pegar é que os cachorros ficam às vezes ansiosos quando a gente sai. E eles começam a procurar coisas que têm o nosso cheiro, porque eles sentem a nossa falta. Então, nosso sapato, todas as coisas que entraram muito em contato com o meu cheiro. E cachorro, quando tá ansioso, alivia na boca. Então, tipo, eu tava só meio perdida, assim, porque o meu quarto inteiro é num conceito muito aberto. E não tinha muito o que fazer, né? E daí eu conversei com a veterinária dela a última vez que eu fui lá sobre essa questão. E ela falou, tipo, não, amiga, você tem que começar a prender esse cachorro, né? Então ela deu a sugestão de comprar uma corrente e prender ela só enquanto eu saio. Ou às vezes quando ela tava, tipo, muito tacada, assim, tipo, de me morder muito forte, de fazer umas brincadeiras muito sem noção. Deu prender ela, tipo, por 2 minutinhos e fazer ela pensar, refletir sobre as ações dela, né? Ela se acalmar um pouquinho. Antes de fazer isso, eu conversei com o adestrador dela. E, gente, eu vou contar pra vocês que a primeira vez que eu prendi a pantufa, ela tinha acabado de, tipo, me atacar muito feio. Eu já tava ficando louca e eu tinha que tomar banho. E daí eu peguei e prendi a correntinha aqui na base da minha cama, porque, como vocês podem ver, essa cachorra domina a minha cama, né? Deixei também a caminha dela do lado, embaixo, pra ela ter essa livre área de circulação. E chamei ela pra colocar a corrente. Cara, quando ela veio,
andando na minha direção, com carinha de feliz e o rabinho abanando pra eu, tipo, punir ela por uma coisa, meu coração se partiu em 1 bilhão de pedacinhos minúsculos. Eu só fiquei, tipo, muito mal, muito triste. Mas, enfim, tipo, ela nem lutou contra o negócio. E daí eu conversei com o adestrador dela sobre tudo isso e ele falou assim, olha, provavelmente por a pantufa, porque não era temporário que ela tava antes, ela ficava presa, tipo, sempre, em coleira, né? Por ela ter passado um tempo presa, assim, ela provavelmente entende já que, tipo, não adianta ficar lutando contra isso, né? Para um futuro, eu pretendo fazer cercado aqui. Mas, assim, a pantufa consegue pular muito alto. Lembra que eu falei da mesa? Como que esse cachorro consegue? Eu descobri que ela consegue subir na minha mesa sem pegar impulso da cama nem nada. Nossa, tipo, sai correndo e sobe. Mas, enfim, gente, é tudo uma questão de adaptação. Não existe amor maior do que, tipo, eu tá acordando e apareceu o focinho da pantufa do meu lado, sabe? Tipo, eu fico brava com ela, que ela me morde, ela faz certas coisas que me deixam irritada, mas, tipo, numa questão de, sei lá, 2 minutos eu olho pra ele e já passou, sabe? E a última pergunta pra fechar, como é o pelo da pantufa? Cara, o pelo da pantufa é muito gostoso, é a melhor coisa desse mundo. E, enfim, gente, essa é a história de adoção da Pan. Foi uma adoção que ocorreu em meio de uma pandemia, e que quase me deixou louca no começo, e às vezes ainda me deixa meio louca, mas... Cara, não existe um sentimento mais positivo e um amor maior do que esse, tipo, de verdade. Eu amo muito esse cachorro. Eu vou mostrar um pouquinho de perto pra vocês agora, pra fechar esse vídeo dessa forma. Mas enfim, gente, por favor, se inscrevam aqui no canal, deem um joinha aqui pra dar uma moral pra mim, né? Tipo, quem me conhece sabe que eu tô há 3 séculos me enrolando pra voltar a postar vídeo no YouTube. Esse momento finalmente chegou. Então, é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com esse pelo de pantufa, que está comendo meu prendedor de cabelo, que daqui a pouco vai me morder, porque eu gosto de morder tudo. Eu mordo tudo.